gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim conversar com vocês sobre os principais lançamentos que saíram aí durante o mês de julho. Esse vídeo tá um pouquinho atrasado, mas aos poucos eu tô conseguindo atualizar essa playlist de lançamento, tá? Então, sem enrolação, já deixa aquele like se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal se você não for inscrito, vou deixar o link de compra para esses livros aqui embaixo no box de descrição, que se você se interessar por algum deles, ou você quiser comprar qualquer outra coisa no site da Amazon ou no da Shopee, comprando através desses links do box de descrição, você vai estar ajudando o canal com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. E indo direto para os lançamentos, vamos conversar aqui primeiro sobre os que são supostamente livros únicos. E por que eu digo supostamente? Porque estão sendo vendidos como livro único agora, mas a gente nunca sabe quando um autor vai precisar trocar de carro, quando ele vai precisar reformar a casa, e aí ele pode inventar uma continuação com um livro que já tinha um final fechado. Estamos entendidos? Então, se tiver algum anúncio aí de continuação, a culpa não é minha. Iniciando aqui por um relançamento, no caso é A Vida Invisível de Ed La Rue, sendo que agora esse livro vai estar vindo aí em capa dura, corte colorido, tem algumas ilustrações dentro dele. Eu já tinha a edição comum, tá? Inclusive terminei de lê-la ontem e já decidi que eu não vou comprar a edição nova, tá? Eu acho que vale a pena você comprar a edição nova se você for muito fã dessa história ou se você ainda não tiver lido. Porque aqui a gente vai acompanhar uma garota que ela faz um pacto com uma espécie de deus para que ela pudesse fugir de um certo casamento, só que ele acaba tornando ela imortal e invisível para o mundo ao mesmo tempo. Porque as pessoas, quando a veem e falam com ela, se a pessoa virar de costas, ela já esquece da existência da Ed. E a gente vai estar acompanhando a vida dessa personagem até o momento em que ela consegue encontrar uma pessoa que se lembra dela. Vou falar melhor sobre esse livro quando eu for fazer o vídeo de leituras de agosto, tá? Mas eu já adianto pra vocês que eu gostei da história, tá, gente? Eu acho que eu fiquei no meio termo porque eu tinha visto gente dizendo que era muito chato, que não acontecia nada. Mas por essa premissa, aconteceu exatamente aquilo que eu tava esperando da história. Então foi um livro que me satisfez, mas eu senti falta de algumas coisinhas. Por exemplo, eu gostei muito do Deus que fez esse pacto com ela. Eu gostaria de ter visto mais dele. Então não se tornou favorito, mas eu achei uma boa história, tá, gente? Recomendo pra vocês. Outro livro aí que eu tô super interessada, super empolgada pra ler, inclusive tá assim nas minhas prioridades máximas, é o Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. Eu tenho a sensação que esse livro é muito inspirado em A Hora do Espanto, né? Porque a premissa é basicamente a mesma. No filme A Hora do Espanto, a gente tem um garoto que suspeita que o vizinho dele é um vampiro. E aqui, no caso, a gente tem um grupo de mulheres, né, que elas têm uma espécie de clube do livro ali, que leem especificamente livros sobre crimes reais e coisas do tipo, suspenses. E em um determinado momento chega um vizinho novo e elas começam a desconfiar que esse cara é um vampiro. E eu já li um outro livro desse autor que foi O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o livro e sobre o filme. Recomendo vocês assistirem. Eu adorei aquele livro, tá? Vou deixar nos cards e no box de descrição. E esse autor, eu sinto que ele consegue trazer essa vibe do terri, né? Esse autor sabe misturar muito bem a questão do terror com a comédia. E eu adorei isso quando eu li o outro livro dele. Aparentemente é uma característica dele. Então, por ser um dos meus gêneros favoritos, eu tô bem curiosa pra ler esse livro. E aí, gente, vocês sabem muito bem que eu adoro histórias sobre vingança. E eu achei um thriller que o nome dele é Pactos Mortais. Basicamente, a gente vai ter duas mulheres que elas vão se encontrar ali de uma forma assim inesperada. E aí, no meio de confissões e drinks, elas entram numa espécie de acordo onde uma vai matar pela outra, com o objetivo de se vingar de homens que destruíram a vida delas. Só que do outro lado da cidade, tem uma mulher que é agredida por um certo homem. E aí a gente tem que ler pra descobrir como que a história dessa mulher vai estar se conectando com essas outras duas. Eu ainda não vi ninguém falando sobre esse livro, não cheguei a ver resenha nem nada, mas eu gosto dessa temática de vingança, então fiquei interessada. Também não conheço esse autor, então quando eu pegar pra ler, vai ser assim, 100% novidade pra mim. Mas fiquei curiosa. Se já tiver comprado, tiver lido, me conta aí o que você achou, porque esse eu achei bem interessante mesmo, tá? Outro tipo de temática que eu adoro em livros é a paranoia. E tá saindo um livro que o nome dele é Ascensão. Basicamente surgiu uma espécie de montanha do nada no meio do Oceano Pacífico. Ninguém sabe como apareceu, que tamanho é isso. Aí um cara que é chamado Arnold, ele é contatado por uma organização secreta para estudar essa montanha, né? Então ele pega a equipe dele, vai para essa montanha
E quando chega lá, quanto mais alto eles sobem, mais as coisas ficam estranhas. Porque parece que lá o tempo se move de forma diferente, transformando os minutos em horas, em dias. As lembranças da vida dessas pessoas vai meio que sumindo. E sempre que tem um grupo de pessoas num local isolado em que vai estar mexendo com a mente dela, a primeira coisa que acontece é a paranoia. E a segunda é a violência. Então, a gente vai ter esses membros dessa equipe aí entrando nesse conflito. E na sinopse também vinha falando a questão de criaturas rastejantes de antigas eras que os perseguem. E aí você fica, tem realmente alguma coisa na montanha ou é só paranoia deles? Esse livro me passou uma vibe de suspense com ficção científica. A premissa me lembrou certo filme de horror cósmico. Então, assim, não sei pra onde é que o caminho vai, não sei se é realmente um horror cósmico, mas eu tô curiosa. Olhando de uma forma geral, eu acho que o mês de julho tá sendo o melhor em termos de lançamentos que possam me interessar, porque assim, ele trouxe coisas muito específicas pra mim, inclusive releitura de conto de fadas que vocês sabem que eu amo. E no caso saiu As Promessas de Areia e Fogo, que é uma releitura de Aladdin. Só que aqui a gente vai ter o Aladdin encontrando a lâmpada mágica, só que dentro da lâmpada, no caso, tem uma gênia que ficou aprisionada por séculos, então quando ela se depara com o mundo agora, ela descobre que a magia é proibida e que a própria existência dela é um crime. Então ela meio que precisa se esconder e meio que se adaptar às novas formas ali, enquanto o Aladdin vai decidir quais vão ser os 3 desejos dele. Por essa premissa, gente, me parece bem óbvio que vai ser uma romantasia e que eles dois vão se apaixonar, mas assim, ainda é uma releitura de conto de fadas, eu vou querer ler. Eu suponho que seja isso também. Imagina, chegar lá um negócio completamente diferente. Aí tem um livro que o nome é Eu Sei Quem Você É. No caso, a gente vai ter uma psiquiatra que num determinado dia ela recebe um paciente e esse paciente faz 2 afirmações. Uma que ele sabe quem ela realmente é e a segunda é que ele vai matar alguém. No mesmo dia, ela acaba recebendo uma visita de 2 policiais falando sobre uma mulher que está desaparecida. E ela fica com isso na cabeça a respeito desse paciente. À medida que as coisas vão avançando, ela fica convencida da incompetência da polícia e decide tomar as rédeas da situação. Eu normalmente não gosto muito dessas histórias assim que a pessoa decide investigar, porque às vezes são as motivações meio fracas que não fazem tanto sentido. Só que no caso dessa premissa, não sei como é que isso vai ser desenvolvido também dentro da história, gente. No caso dessa, me convenceu. Porque assim, se eu fosse a psiquiatra, tem a polícia tá sendo incompetente, e a pessoa falou isso pra mim, eu acho que eu ia ficar com medo. Eu acho que eu ia querer que as coisas se solucionassem logo, porque eu ia estar com medo pela minha vida. Outro tipo de livro que eu gosto é Dark Academia. E saiu um aí que o nome é Escola dos Gritos, né? A gente vai ter uma escola onde acaba tendo uma espécie de surto de gritos, né? As meninas começam a gritar sem um motivo aparente, de uma forma bem estranha. E no caso a gente vai ter a protagonista que ela começa a ficar com medo até de abrir a boca pra falar e de ser afetada por esse surto. Só que ela decide ir atrás de descobrir mais sobre o que está acontecendo a partir do momento em que a irmã dela é afetada por isso. E a gente vai estar acompanhando basicamente a investigação dessa personagem no meio dessa histeria coletiva. Uma coisa que eu tinha visto na propaganda era que era baseada em fatos reais. E eu não sei a respeito de que caso ele tá falando. Não sei como é que o autor vai trabalhar isso, porque às vezes tem esse ponto, né, gente? A gente fala que é baseado em fatos reais, mas não é necessariamente aquele acontecimento. Às vezes a sinopse tá falando sobre a inspiração que levou o autor a escrever aquela história. Aí tem um livro que, quando eu vi a propaganda dele, vinha dizendo que ele era um clássico. Eu confesso que eu não conhecia, que no caso é Hotel Termush. Não sei se é assim que pronuncia o nome, tá? Mas, enfim, aqui a gente vai ter o fato de que o apocalipse é uma realidade e o mundo tá devastado. Só que pros super ricos, isso aí é só um inconveniente, porque eles reservaram quartos com antecedência numa espécie de hotel, que é meio como se fosse uma espécie de resort, um abrigo luxuoso, e do lado de fora tá o mundo se acabando, entendeu? Tem pássaro caindo do céu, um negócio assim. Só que em um determinado momento, tem alguns sobreviventes que começam a ser encontrados mortos além dos portões. E aí a gerência desse hotel começa a sedar os hóspedes, censurar notícias. Então toda aquela generosidade inicial a gente percebe que tá acabando. Não sei pra que caminho essa história vai. Eu não conhecia, mas assim, gente, eu gosto de histórias de apocalipse. E como a propaganda já vinha falando que era um clássico, os clássicos não são clássicos à toa, né? Então, isso me despertou muito interesse.
E falando em livros mais antigos, também saiu aí Parasita Eve. Esse livro foi originalmente publicado em 95, tá saindo agora aqui pra gente. Não sei se tinha alguma edição antiga, se isso é um relançamento. É a primeira vez que eu tô ouvindo falar desse livro. E aqui a gente vai estar acompanhando um pesquisador que ele é especializado em biologia molecular. A esposa dele acaba morrendo, né? Ela sofre um acidente trágico. E ele decide cultivar as células dela em laboratório. E assim, gente, história de cientista que não sabe lidar com luto sempre dá alguma desgraça, porque essa cultura celular começa não só a sobreviver, mas ela começa a se desenvolver de uma forma completamente inesperada e manipulando as coisas à volta. Esse é basicamente um livro de horror biológico. Então, assim, eu gosto dessas histórias, eu acho que elas conseguem ser muito criativas, então eu tô curiosa. E eu também tinha visto na propaganda de que esse livro inspirou um certo jogo de videogame, se eu não me engano, de PlayStation. Eu ainda preciso procurar saber qual é esse jogo, porque eu não tô me recordando. Eu joguei muitos jogos de terror, mas eu não me lembro de nada com uma premissa próxima desse. Também foi publicado um quadrinho que o nome é Engolidos pela Terra. Aqui a gente vai ter um prisioneiro de guerra durante o período da Segunda Guerra Mundial, que ele tenta fugir, né, ali de onde ele tá preso, e ele acaba sendo abatido por 2 militares japoneses. Ele acaba entregando o retrato de uma mulher e sussurrando que esses caras também vão ficar loucos. É uma mulher com uma beleza, assim, extraordinária, e esses 2 oficiais, eles acabam ficando completamente obcecados por isso, tanto que mesmo depois que a guerra acaba e tudo, eles continuam tentando encontrar esta mulher e querem investigar a origem dela, né, já que a beleza dela funciona tanto como escudo como arma e que é capaz de fazer os homens mais poderosos se curvarem à vontade dela. E essa trama vai estar se desenrolando em paralelo com o fato de que a gente tem ex-oficiais que pretendem lucrar com uma invenção revolucionária, que no caso é uma pele sintética capaz de assumir qualquer forma. Não faço ideia de que caminho essa história vai seguir. Esse ponto da mulher ser extremamente bela e as pessoas ficarem obcecadas acabou me lembrando um tom da história do Junji Ito, então isso acabou me despertando interesse. Pelo que eu vi, né, também vai ser um HQ de volume único, e isso me deixa muito mais interessada, porque eu sinto que às vezes eu não leio tantas HQs porque algumas coleções são muito longas e aí fica muito difícil a gente poder acompanhar. Essa aqui, pelo visto, é um só, então tá tranquilo. Quero realmente adquirir. Aí tem um mangá, gente, que eu não sei muito bem como é que pronuncia o nome dele. Eu acho que é Shigahime, não sei se é assim. Mas, enfim, aqui a gente vai ter basicamente uma história de vampiros. Temos um adolescente imerso no tédio e a sua vida é virada do avesso quando ele encontra uma vampira. De certa forma, eles acabam fazendo uma aliança, uma espécie de pacto, e ele vai passando por algumas espécies de desafios, derrotando alguns monstros assim do horror japonês, com a esperança de talvez salvar uma pessoa. Não tinha tantas informações a respeito desse mangá, mas no caso ele é o primeiro de uma série, tá? Vamos começar a falar agora sobre séries que estão iniciando. E eu fiquei curiosa justamente por esse ponto dos vampiros, né, gente? Porque vocês sabem que eu tenho um fraco pra história de vampiro. E esse mês também parece que foi o mês dos dragões, porque lançou o livro Sociedade de Dragões de Chá e eu não tava esperando que a Darkside fosse lançar esse aqui. E esse é um quadrinho que tem aquela vibe cozy fantasy, sabe? Que é fofinho, gostosinho, que parece um abraço quentinho. Eu sei que ele é dividido em 3 volumes lá fora, então eu espero que a Darkside lance os outros 2 aqui também. E nessa história a gente vai ter esses dragões que eles ajudam a cultivar folhas de chá e que essas folhas de chá acabam guardando memórias. E a gente vai estar acompanhando uma protagonista, né, que é a Greta, e ela descobre essa tradição que já está quase esquecida, e com isso um novo jeito de ver o mundo e de como se conectar com as pessoas. É literalmente pra ser aquelas HQ fofinhas, gente. E assim, as ilustrações desse negócio são tão lindas, gente. Ai, eu preciso muito ver esses dragõezinhos. Aí teremos aí também 2 séries de livro com dragões. O primeiro é O Adorável Café dos Dragões. Esse livro é uma romantasia, onde basicamente a gente vai ter uma mulher que tem uma cafeteria e ao mesmo tempo filhotinho de dragão lá, que dragões não são os animais mais comportados pra você ter na cafeteria, mas ok. E a gente também vai ter um cara que ele meio que tá tentando ficar sozinho, ele tá mais interessado ali nos livros dele, na planta dele, só que esses 2 acabam se cruzando, e aí nós vamos ter o romance entre essas 2 pessoas. Pareceu fofinho, tá? Não sei ainda se eu vou ler, gente, porque isso me parece muita vibe de uma história de livro único, mas pelo que eu vi do Goodreads, vão ser 3 livros. Não sei, ainda não me decidi, mas eu achei tão bonitinho, eu achei que valia a pena mencionar aqui no vídeo. Outra história com dragões que saiu aí é A Fúria das Chamas, esse é o primeiro livro de uma série.
aparentemente uma romantasia, né? Porque a gente vai ter uma protagonista, que ela é meio que como se fosse a princesa ali de um reino que não via dragões há muito tempo, até que 5 ovos de dragão acabam chocando ali e a alma deles meio que se funde com a dessa princesa. E quando o rei acaba tentando quebrar esse vínculo da princesa com os dragões, a rainha acaba morta. Anos depois, ela com o próprio reino, ela se volta contra o pai, determinada a libertar esses dragões e a se vingar pela morte da mãe dela. Só que para isso ela acaba se aliando com um dos homens mais temidos do reino. Confesso que essa parte assim de se aliar ao homem mais temido não me interessou, gente, tá? É o genérico de toda a fantasia que a menina tem que se juntar com um cara que ela não gosta para vencer alguma coisa. Mas o rolê da alma dela se ligando aos dragões, essa questão dela querer se vingar do pai porque era um rei cruel, aquela coisa toda, eu tô bem curiosa, tá? De verdade. Só que eu tô na dúvida ainda porque eu acho que eu tô sentindo falta de pegar fantasias, mas que elas não se voltem muito pro romance. E, bem ou mal, tá saindo muita romantasia de um tempo pra cá. Então eu tô meio que sempre na dúvida, tipo, pego pra ler ou não. Não me decidi ainda. E agora falando sobre as continuações de série, saiu o 5º livro da série Blackwater, que é A Fortuna. Não vou falar sobre essa série aqui porque já tem resenha do primeiro livro, sem spoiler pra vocês. E eu pretendo ler todos os livros antes de fazer um vídeo falando sobre a série completa, tá, gente? Tanto que eu já tô com o 5º livro aqui, só falta o 6º. Aí também temos Livros e Ossos. Esse é uma continuação do livro Cafés e Lendas, só que ele se passa, assim, cronologicamente, antes do livro Cafés e Lendas. Meio que a gente vai saber o que aconteceu com a protagonista antes dela querer criar aquele café, né? Assim, eu li Cafés e Lendas, ele é dessa vibe do Cozy Fantasy, sabe? E, gente, assim, eu sei que tem gente que vai reclamar, tipo, não acontece nada e tal, é só ela montando um café. Mas, literalmente, a premissa do livro é essa. Então, não tem como você esperar uma coisa muito diferente disso, né? É fofinho, você lê pra relaxar, sabe? Mas eu recomendaria você escolher uma vibe que você tá querendo relaxar pra poder ler esse livro. Porque senão você pode se incomodar. Eu li numa época boa o Cafés e Lendas, eu achei que funcionou pra mim. Mas eu acho que se eu tivesse com um humor diferente, provavelmente eu teria me incomodado. Eu gostei do Cafés e Lendas quando eu li, eu achei divertido. Só que eu não sei se eu vou pegar esse aqui, gente, porque o Cafés e Lendas, ele funciona muito bem sozinho, sabe? Eu não tenho uma... Foi legal, mas eu não sinto a necessidade de ler mais coisas dentro desse mesmo universo. Então, assim, esse aqui é só pra quem realmente gostou de Cafés e Lendas, senão nem vale a pena você ler. Aí um outro livro que não é exatamente uma continuação, na verdade, ele é um livro extra, né? Um mangá extra. A série de mangás da Menina do Outro Lado já tinha sido concluída, né? Onde a gente tem essa história dessa garotinha em que o mundo tá amaldiçoado, as pessoas vão se transformando em monstros quando elas entram em contato com essas pessoas amaldiçoadas, mas ela acaba sendo criada por um desses monstros. Esse monstro acaba cuidando dela como se fosse uma filha dele, sabe? E é um mangá que eu gosto de definir como uma mistura de macabro e fofo. E eu tô adorando, tá, essa série. Eu ainda não terminei de ler, mas eu tô gostando bastante dela. E eu não sabia que tinha esse mangá extra, então não sei muito bem o que esperar. E eu também não quis ler a sinopse porque eu não terminei de ler a série. Então fiquei com medo de pegar algum spoiler de alguma coisa que aconteça no meio dos outros mangás. E aí eu fui pesquisar, agora concluiu mesmo, porque são aqueles volumes e esse aqui acabou, tá? Aí uma série que já estava completa e a autora decidiu criar uma espécie de livro extra, continuação, é a série do Coração de Tinta. Porque agora, depois de anos, está saindo o 4º livro, que é A Cor da Vingança. Eu não li a sinopse desse 4º livro, até porque eu tenho Coração de Tinta aqui em casa, eu pretendo ler esse livro. E assim, gente, há muitos anos atrás, tinha um filme do Coração de Tinta. Quando eu assisti aquele filme, eu não sabia que ele era baseado em livro. Só que eu gostei do filme, eu achei bem divertido e tal. Realmente me prendeu a atenção. Fiquei curiosa para ler a série. Não sei se o filme é fiel ao livro ou não, mas por conta disso, por ser uma série que eu tenho muito interesse, até porque a Cornélia Funke foi quem escreveu o livro O Labirinto do Fauno, né? Porque a história do Labirinto do Fauno é do Guilherme Del Toro, mas quando esse filme teve a novelização, ele foi escrito pela Cornélia Funke. E a escrita dessa mulher é belíssima, sabe? Então, assim, na hora que juntou um filme que eu já gosto com a escrita dela que eu conheci através de outro livro, eu fiquei assim, gente, eu preciso ler essa série. Eu não sei se esse 4º livro é realmente necessário, inclusive se você já tiver lido, comente aqui embaixo, tá? Me diga
se você tá feliz com esse lançamento, se tinha necessidade, e o que você achou da série em si. E o bom, gente, é que veio com uma capa que combina com as capas antigas, porque eu me lembro que um tempo atrás a editora tinha colocado tipo uma espécie de votação com um modelo de capa diferente, né? Então ficaria aquela coisa, se o quarto livro sair com a capa diferente, a coleção ia ficar esquisita, iam querer lançar mais livros e tal. Eu achei as ilustrações belíssimas, tá, gente? Mas realmente é vantajoso para quem já tem a coleção não ficar com as capas meio desmembradas, sabe? Mas enfim, temos aí esse livro extra, né? E bem, gente, esses eram os principais lançamentos de julho. Eu acho que aos poucos eu vou conseguir atualizar essa playlist. Inclusive, graças a Deus, eu tô correndo atrás aqui. E me contem se tem algum outro lançamento que você se interessou, que eu não citei aqui, o que você achou desses livros. Você já leu algum? Vamos bater um papo, sabe? Me fala aí se a lista de desejados de vocês só tá aumentando, porque a minha só tá aumentando, gente. E eu não tô achando nem mais tempo nem dinheiro pra poder ler esse livro todo. Enfim, desesperador. Bora bater um papo, tá? E, por favor, não se esqueçam de deixar um like para ajudar na divulgação. Aqui embaixo tem os links de compra, para caso você tenha se interessado por algum deles. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!